Eu tenho uma palavra aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo de número 30. É um tema muito problemático, viu? Perdoar o irmão. Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Mas eu quero chamar a sua atenção que... Mas eu quero que você preste atenção a uma coisa muito interessante. Você sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina corretamente a forma como você deve tratar um irmão no estado de pecado? Quais são os métodos que você usa para poder se dirigir a um irmão que está no estado de pecado? Eu quero convidar você para participar comigo nessa leitura imperdível aqui no livro de Mateus. Isso, no livro de Mateus, no capítulo de número 18 e versículo de número 15 que se segue. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não te escutar, diz à igreja. Se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Olha isso aí, esse assunto é sério. Olha aí. E confiar em sua mão amiga, Jesus Cristo vai mudar. Aonde estiver 2 ou 3, aí estou eu no meio dele, disse o Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora, irmãos, que me ouve diante desta oportunidade, por que é tão difícil entendermos esse tipo de orientação pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar em permissão correta com Ele? E como desejo do meu coração é que você que está me ouvindo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, se teu irmão pecar contra ti. Eu conversei uma vez, e me perdoe se é, muito bom, eu fico assim, falava concernente a este assunto. Tiago, ou melhor dizendo, Tiago como Pedro, os dois, eles têm uma parte em suas cartas, que ele fala do sentido de como você deve relacionar com a sua língua. E Pedro, ele pede em carta escrevendo que nenhum de vós sofra como malfeitor ou como quem se intromete em negócios alheios. Eu tenho sentimentos particulares, e todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de passar em determinado lugar e que eu encontro pessoas sentadas na rua, exclusivamente não é aquelas que sentam para dialogar uma com a outra em sentido amigável, descontraindo, não. Mas estou me referindo àquelas que sentam numa exclusividade para falar mal da vida alheia. Eu estou me referindo de pessoas que têm o prazer de se unir
não é só nas ruas, como também em transporte coletivo, nós encontramos pessoas que se reúnem e começam a argumentar assuntos de uma vida alheia. E olhando aqui no versículo de número 15 do capítulo 18, eu me regozijo quando eu observo o Mestre Senhor Jesus dizendo: ora, se teu irmão pecar, ou se você tem uma contenda ou uma demanda com algum irmão, vai e trata entre você e ele só. Aleluia! Trata somente com ele, você e ele. Você e ele. Se ele te ouvir, se vocês chegarem a uma conclusão, se vocês chegarem a um denominador compreensivo, as coisas poderão ser normalizadas. Então o que acontece? É algo automático. Se o teu irmão te ouvir, você ganha ele, e automaticamente ele te ganha. Então o Senhor Jesus Cristo, neste trecho, me abre o entendimento, cortando aí o mexerico, um espírito do leve trás, ao espírito da fofoca, o espírito do disse-me-diz, porque é lícito que haja um escândalo. Mas ai! Aí eu perguntei, esse ai, de quem vem por quem causar? Será que é aquele que cometeu o erro ou aquele que espalhou o erro? Será que é aquele que contendeu, discutiu com a irmã, ou aquele que está espalhando a contenda que viu entre as irmãs, ou entre os irmãos? Eu nasci em uma favela, um lugar difícil acesso. Então o que acontece é o seguinte: quando havia alguma coisa assim, claro, tem aquela turma que sai correndo atrás, para poder ver o que aconteceu, para poder dizer alguma coisa. Tem. Mas eu vou te dizer uma coisa que é muito importante: todas essas turmas, os pessoal já tem os seus nomes anotados, já sabe quem são eles, já sabe que eles são os defamadores, sabe que eles são os de língua grande, o língua de tamanduá, não é verdade? Essa é uma realidade pública, é uma faca de dois gumes, ela corta para um lado como também para o outro, e nós entendemos isso. Mas o nosso Mestre Senhor Jesus, evitando de nós estarmos nessa circunstância, evitando, nos advertindo para nós não estar enquadrado como tal, ele deixou claro essa expressão: se o teu irmão pecar contra ti, se você tem alguma queixa, alguma demanda contra alguém, você vai e trata entre você e essa pessoa. Mas depois de tratado, esconde, caba. Não precisa estar revelando, não precisa negócio de dizer história, piada que Deus te mostrou, Deus te falou. Deus não te falou foi nada. Deus, quando Ele quer agir, ninguém impede. Ele não vai precisar de uma pessoa empacotada com a língua grande de tamanduá, que gosta de estar fofocando, falando da vida dos outros. Deus, Ele sabe como é. Quem está usando você é o diabo, Satanás, que precisa da sua língua para poder fazer isso. Mas exatamente isso, porque não é você. Porque todas as condições de roupa suja dizem que se lava em casa. Aleluia! Então há conveniência dessa expressão que disse Tiago, ou melhor Pedro, que nenhum de vós padeça como malfeitor, como roubador, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas agora eu te chamo a sua atenção: como você trata esse assunto, como você interpreta esse assunto, como você olha para esse assunto, de que maneira você compreende esse assunto. Tem alguma coisa para tratar eu e seu Luiz? Vamos tratar eu e seu Luiz. O coroinha do relógio. Tem alguma coisa para tratar eu e Tiago? Vamos tratar eu e Tiago. Da foto fama. Tem alguma coisa para ser tratada com o Sandro? Vai tratar eu e Sandro. Exatamente. Tem alguma coisa para tratar entre eu e o pastor? Vamos tratar eu e o pastor. Mas exatamente para isso, para quê? Tratando desses assuntos, vamos dispensar comentários, vamos dispensar fofoca, vamos dispensar assuntos que na verdade pode criar-se como uma bola de neve. Aí o último a saber é aquele que é chamado de Maria vai igual as outras, tanto faz como tanto fez. Ele agora vai sair daí publicando aquilo que ouviu, disseram para ele, disse: eu comprei um peixe podre e estou vendendo assim mesmo. Aí eu chamo a sua atenção para você:
nós encontramos aqui a expressão dita: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Ah, mas não me ouviu, ele não quis me aceitar, fui chamar ele para conversar e ficou todo brabo, todo ignorante, todo achando que é melhor. Então agora, procura uma pessoa, como diz a Bíblia, procura um outro, e vai você e outro. Mas analisando este procedimento do versículo que se segue aqui, ó. Mas se não te ouvir, versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca da sua 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Agora, existe muitos tipos de panela, panela de barro, existe muita panela amassada, né? Muitos tipos de panela. E num certo linguajar, se diz também que panelas são grupos, são grupinhos. O apóstolo Paulo encarou também grupinhos, irmãos que se reuniam para poder criar, montar situações que não existentes, não é verdade? Então o que acontece? Aí eu tenho que me apresentar uma queixa de alguém, aí eu vou levar um crente que eu acho que ele é crente. Eu quero te pedir um conselho e uma ajuda, se for por necessário. Penso eu que estou certo a chamar um crente mais que eu, a uma pessoa que tem um respaldo de crente, uma pessoa que seja mais homem de Deus do que eu, que ande mesmo na direção de Deus, que me convença o seu testemunho. Se eu pudesse mudar a minha vida num estalar do dedo, eu seria semelhante a ele, para esse ir comigo. Paulo, o apóstolo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse da seguinte forma: vós que sois espirituais, caminhar tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que também não venha a ser tentado. Agora tu pega, leva alguém da sua panela, eu levo alguém da minha panela, da minha frigideira, da minha cuia, o que vai acontecer? Vai concordar com o meu erro? Vai concordar com a minha barganha? Vai concordar com o meu desaforo? Vai concordar com tudo que eu estou fazendo de errado? Eu preciso levar um crente, uma pessoa sincera, homem de Deus, para que possa chegar lá, dar um conselho, pois já está escrito no Sermão da Montanha: bem-aventurados são os pacificadores, pois do tais é o reino de Deus. Então eu preciso levar alguém assim, que tem uma palavra, porque eu já estou nervoso, já teve uma contenda comigo e ele. O que vai dar lá agora? Isso é uma suposição, me ajude. Olha lá. Aí chega lá, as condições que ele está, aí vai haver um atracamento. Então leve consigo testemunha. No dicionário é alguém que testemunhou um fato, alguém que viu acontecer a coisa. Na lei, no Código Penal brasileiro, a falsa testemunha, ela vai arcar com a responsabilidade profunda. Ah, sim que vai? Mas se compareça lá ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça é proibido aparecer. O meu pai não pode ir, minha mãe não pode ir, meu irmão não pode ir, meu primo não pode ir. Primo talvez até possa, mas quanto mais íntimo ou mais distante fica. Por quê? Eles vão me defender ainda mesmo eu errado. Diante da verdade que nós estamos agora, nós precisamos de alguém que tema ao Senhor. Aí tu pega esse e leva contigo. Um crente fiel, um crente de testemunho, um crente de atitude. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E é daí que nós vamos conseguir encontrar alguma coisa para podermos ser uma família crescida. O versículo 17 chama a nossa atenção da seguinte forma: e se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Aí agora encerrou o assunto nessa questão. Você pegou, levou uma pessoa correta, sua mente está limpa. Você levou, deixa a pessoa conversar, falando: por gentileza, ó, eu queria falar uma coisa com você. Eu trouxe fulano aqui, eu vim em paz, eu vim para concluirmos aquilo que já começou. Somos irmãos, somos amigos, somos vizinhos. Quando eu entro nesse assunto, eu lembro de Abraão e Ló, melhor dizendo, Abraão e Ló. Abraão viu que a situação estava difícil, os seus moços estavam brigando, os pastores estavam havendo guerra. Ele pegou, chamou o seu sobrinho e disse: olha, vejo que não estava mais condição de nós andarmos juntos.
pois o nosso rebanho tem crescido, temos sido abençoados, e está havendo uma contenda dos seus obreiros com meus obreiros, com os seus pastores com os meus pastores, com os seus servos com os meus servos. Entendeu isso? Olha o mistério descendo. Aí o que acontece? É melhor que nós nos separamos. Abraão, um homem maduro, um homem experimentado, um homem conscientizado. Eu vejo Abraão nessas condições daquele crente, aquele crente amadurecido, já deixou a infantilidade, já deixou as coisas de criança, já agora está andando pelo caminho certo da verdade. Ele já tem porque o apóstolo Paulo disse que quando era criança, agia como criança. Como é que é agir como criança? Aquela fofocagem, não, foi você, não, você não está vigiando, foi você. Começa aquela discussão toda, aquela patifaria, e quem está de fora vê, os não crentes olham e diz, olha aí, acabar diz que é crente, vai morar no céu. Só se for quem? O céu da boca da onça, porque o incrédulo não aceita o plano de Deus. O incrédulo acha que nós não temos natureza. O incrédulo acha que uma vez que nós aceitamos Jesus, se tornamos robô. Nós não somos robô, somos homens, existem mulheres e todos que têm as suas sedes, suas necessidades, as suas paixões, passando pelas mesmas aflições. Alguns ainda já sabem se conter, outros não sabem se conter. Então precisamos estar numa posição para que não sejamos enquadrados nesse mundo como adúltero, como aquele que se intromete em negócios alheios. Nós precisamos de mudança, mudar. Precisamos. Uma vez eu conversando com o irmão, disse: todo adúltero é conhecido aquele que tem um relacionamento ao contrário. Mas a Bíblia entrar em faixa, coloca este assunto como adultera a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando repreendeu os escribas e fariseus, ele disse também: ai de vós que tem também adulterado, invalidado os conceitos de Deus. E o que nós estamos vendo hoje são muitos que estão invalidando, adulterando o querer de Deus. Algumas pessoas dizem: olha, não, eu também confirmo isso, não adianta, contra fato não tem argumento. Mas o que acontece é a mesma coisa. Porque como eu estou junto de um colega e sem querer eu piso no pé dele, ele diz: você está enxergando? Não, eu digo: não, foi sem querer. Eu digo: sem querer o quê? Você pisou no meu pé. Mas foi sem querer. Mas o fato foi que eu pisei no pé sem querer e acaba pisando. Então isso nós vamos analisar um fato de displicência, não é isso? Então vamos analisar essa questão. Aí o apóstolo Pedro, ele pergunta para o Senhor: e quantas vezes eu hei de perdoar o meu irmão? Agora você faz o seguinte e diga para mim, quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Você liga e diz para mim: olha, eu estou ouvindo o programa Edificando Vida e a minha opinião concernente a esse assunto é essa.